Olá, tudo bem com vocês? Quero começar a registrar um pouco mais essa reta final de gravidez. Hoje eu tô completando 32 semanas e apesar de eu compartilhar algumas coisas ali no Instagram, sei que fica um pouco limitado pela questão do tempo, do formato, o acesso até que algumas pessoas acabam tendo depois de 24 horas some. Então, por aqui eu sei que o acesso fica muito mais fácil, né? Eu tenho meditado muito hoje a respeito da graça de Deus nas nossas vidas. Uma segunda gravidez, ainda que essa não seja a sua realidade, não seja o contexto que você está vivendo, ela traz consigo muitas mudanças, existem muitos pontos muito positivos e existem alguns desafios que você só passa enfrentando essa situação, vivenciando essa situação. Você não tem como imaginar, você não tem como prever a totalidade daquilo que pode surgir ao longo da caminhada. E a segunda gravidez, ela traz consigo alguns desafios muito diferentes da primeira, principalmente pelo fato de você precisar se abdicar ainda mais, de você se anular ainda mais em algumas questões, não de uma forma ruim, pesada, mas porque você tem um outro serzinho que já existe, o Leozinho, meu filho de 3 anos, daqui 2 meses completa 3 anos e meio, e ele precisa de mim, e eu o amo muito, então eu faço tudo que está ao meu alcance para poder ter tempo de qualidade com ele, para atender as necessidades dele, ainda que em alguns momentos eu não consiga, mas a gente vai tentando ali ser criativo, pedindo ajuda para as pessoas, porque a gente definitivamente precisa nesses momentos. E existem momentos que a gente olha para nós mesmos e fala, não vou dar conta, acho que eu não vou conseguir, tô muito cansada, enfim, as emoções a todo vapor, os hormônios, né, estão ali mudando muito, os desconfortos, enfim, a falta de ânimo para algumas questões, e nós somos conectados, né, existe um sistema espiritual, alma e corpo, então nessas últimas 2 semanas eu pude provar do quanto a privação de sono ela verdadeiramente impacta as nossas emoções, o que pode acabar impactando o nosso espiritual. Já fazia muito tempo que eu não me sentia privada de sono dessa forma, e principalmente grávida, na reta final, 8 meses de gravidez. E eu comecei a sentir coisas muito estranhas emocionalmente falando, que eu não sentia há muito tempo. Na gravidez do Léo eu vinha de uma jornada muito desafiadora de depressão, ansiedade generalizada, início de toque. E nessa gravidez eu louvo a Deus porque eu tô num lugar totalmente diferente, emocionalmente falando, fisicamente falando, meu corpo tá muito mais forte do Léo. O meu corpo ainda estava se recuperando do ataque do vírus da H1N1 no meu coração. 1 ano depois eu fui diagnosticada com lúpus, então eu tava em muitos tratamentos, muitos remédios. Meu corpo estava mais fragilizado, eu ainda tinha muitas sequelas de tudo isso que havia acontecido. E hoje eu me sinto num lugar diferente, hoje eu me sinto mais madura, emocionalmente, espiritualmente. O meu corpo está muito mais forte, fisicamente falando. E eu quero gravar um vídeo falando só a respeito disso, de como a minha mente, estando mais saudável, tem trazido saúde para o meu corpo, diagnósticos sendo mudados, o lúpus está em remissão. Eu não tomo nenhum remédio hoje. Mas os desafios são diários, a vida de ninguém é perfeita. E nesses momentos é onde eu tenho buscado me render ao Senhor e aceitar a graça dele sobre a minha vida. Entender que eu não dou conta de tudo, que não vai ser em todos os momentos que eu vou conseguir dar conta de todas as coisas. Eu precisarei escolher aquilo que eu vou lidar, a quantidade de energia que eu tenho para lidar com situações e com demandas. E a palavra dele nos ensina que a graça dele nos basta e o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então houveram muitos momentos nessas últimas 2 semanas onde eu me senti muito fraca, muito limitada, muito para baixo. E fazia muito tempo que eu não me sentia assim. Isso me assustou um pouco, o medo de voltar para esse lugar,
de viver coisas que eu não quero mais viver. E nessas horas a gente precisa ter estratégias, a gente precisa saber identificar. E eu ensino muitas mulheres em relação a isso. Identifique qual é a causa, qual é a raiz, qual é a origem daquilo que você está vivenciando. É de ordem física, é de ordem emocional, é de ordem espiritual. E eu sabia que era de ordem física. Porém, existe todo um trabalhar nas nossas emoções, no nosso espiritual, e que se a gente não vigia e não toma uma estratégia rápida, tudo começa a virar um efeito dominó. Então, o que eu quero te encorajar hoje é aceitar a graça de Deus sobre a sua vida. Eu não sei qual é a fase que você está vivendo. Você pode ser solteira, casada sem filhos, casada com filhos pequenos, casada com filhos que já cresceram, divorciada, viúva. Nós, mulheres, podemos nos encontrar em diferentes situações, mas o fato é que somos mulheres, geradas em Deus, escolhida por Ele, com a mesma estrutura e com os mesmos desafios. E se nós não tivermos a graça dele, se a gente não se render, se a gente não buscá-lo e não for a fonte correta, a gente vai se prejudicando. E algo que poderia ser apenas uma situação breve e simples pode se agravando cada vez mais e prejudicando muitas outras áreas da nossa vida por um período mais longo de tempo. E eu deixo essa palavra para você hoje. Que a graça do Senhor te baste, que a graça dele seja suficiente para você. Que a graça, favor e merecido é o amor que nos alcançou e que nos alcança todos os dias, todo momento, que está ali disponível para nós. Essa graça que nos fortalece, que nos capacita a viver coisas que só em Deus nós podemos viver. E existem muitos momentos que eu olho para mim e eu sei que por mim mesmo eu não conseguiria, eu não daria conta. Eu sei que é Deus me fortalecendo, me dando sabedoria, discernimento, criatividade. E eu dependo disso, porque eu sou limitada, os meus recursos se esgotam, mas Deus não. Ele é infinito na bondade, na unção, na graça dele, no amor dele. E ele é tudo o que a gente precisa. Então que Deus abençoe muito sua vida, a sua semana. Isso é o que eu tenho meditado, é isso que eu tenho me alimentado nesses últimos dias. Sempre me lembrando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e são chamados segundo o propósito dele. Você não é uma vítima da sua realidade, mas você tem uma escolha de usar os limões que a vida te dá para fazer uma limonada, de mudar a sua perspectiva, escolher ver o copo meio cheio ao invés de meio vazio. Deus abençoe sua vida. Um beijo.